mais um episódio do Fio. E hoje a gente também vai estar no nosso novo formato, que é curtinho, mais profundo. Antes da gente mergulhar no tema, que vai ser a Mulher Atlas, eu quero explicar um pouquinho da base do meu trabalho e responder uma pergunta que muitas me fazem. Ô Vicky, por que a gente usa a mitologia grega para tratar os problemas modernos? Por que no fim uma história de um deus ou de uma deusa de 3.000 anos atrás importa para você, para mim, para qualquer mulher do século XXI que está lidando, nesse caso, com exaustão, com falta de libido ou com caos na rotina? E é muito interessante, porque na psicologia analítica a gente entende que contar histórias é uma forma de medicina. Então, o que acontece? As histórias antigas, os mitos, os contos de fada, eles atuam como um bálsamo. É como se eles tivessem um poder de driblar nossa mente racional, aquela parte que vigia, que julga, que se defendem, e aí eles conseguem penetrar diretamente no nosso inconsciente. E é ali, nesse lugar profundo, onde a lógica não alcança, que a verdadeira cura, que é aquela cura mais profunda, pode acontecer, para a gente não falar a verdadeira cura, né? Porque todas as curas são verdadeiras. Então, os mitos, eles não são uma mentira do passado, mas eles contam a história da nossa realidade psíquica. Por quê? Porque eles nos apresentam aos arquétipos, que são esses padrões universais que moram dentro de todos nós e que regem os nossos comportamentos sem que a gente perceba. Então, gente, quando eu tô contando um mito, é como se eu estivesse colocando um espelho na frente da sua alma para você poder se enxergar. E a verdade é que quando a gente consegue fazer essa análise e compreender esse mito profundamente, não só com a cabeça, mas com o coração, ele tem mesmo o poder de destravar aqueles nós emocionais antiquíssimos e causar grandes transformações na nossa vida. Bora lá pro nosso mito, porque hoje eu quero falar de algo que eu vejo que é uma dor que vem drenando a vida de muitas mulheres. É aquele peso de precisar ser forte o tempo todo. Então, como eu já dei um spoilerzinho no começo, hoje a gente vai falar sobre o mito de Atlas, ou como a gente tem falado na clínica, a síndrome da mulher Atlas. Agora, eu quero pedir para você lembrar da sua semana. Quero pedir para você parar um pouquinho e pensar e entrar em contato com a sua carga mental. Com a agenda de trabalho, com a demanda dos filhos, se você tiver filhos, com o cuidado da casa, com a saúde dos pais, com o humor do seu parceiro ou parceira, se você namorar ou for casada, com todas aquelas expectativas que você tem sobre você mesma. E eu quero que você perceba o quanto carregar tudo isso é pesado. E mais do que isso, aonde esse peso tá no seu corpo? É aqui em cima, no trapézio, que tá sempre duro? É na lombar que dói? É no maxilar que você trava? É no ombro que fica para cima? Então, se você sente que você está carregando o peso do mundo e que não consegue dar um passo em falso, que não pode descansar, que não pode adoecer, que senão todas essas coisas vão desmoronar, a gente está falando de algo que vai muito além do estresse, né? Você não está mais só estressada. É como se você tivesse muito possuída por esse arquétipo de Atlas ou da mulher Atlas. Então aqui a gente vai olhar para a história original, porque os detalhes eles mudam tudo. Então vou contar para vocês. Atlas era um titã que lutou contra Zeus e perdeu. E aí, como castigo, Zeus, ao invés de matar ele, ele falou: não, eu vou fazer você sofrer agora. E aí ele deu para ele uma tarefa eterna, que é sustentar nos ombros a abóbada celeste. E aqui tem dois detalhes fundamentais que a gente ignora. O primeiro é que Atlas ele carrega o céu, que é Urano, e não a Terra. Muitas vezes, quando a gente desenha Atlas ou vê aquelas imagens de Atlas, a gente vê Atlas segurando o globo terrestre. Mas no mito original, ele segura o céu. E psicologicamente, isso é muito importante. Por quê? Porque o céu, ele representa o mundo das ideias, da perfeição, do que deve ser, das expectativas inalcançáveis. E aí, no fim, né, você que se identifica com esse padrão da mulher Atlas, não tá só exausta pela realidade concreta. A louça na pia, os boletos que tem que pagar. O que pesa de verdade é o céu das expectativas. Eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser a profissional incansável, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, eu preciso performar muito bem, senão eu vou ser substituída. Então, o peso desses ideais todos são muito maiores do que o peso do real. E a segunda coisa que a gente precisa observar é a imobilidade, ou seja, o castigo.
Então, o castigo de Atlas, ele não é só o peso, né, de carregar o peso, mas a estagnação. Para segurar o céu e impedir que ele caia sobre a terra, Atlas não pode se mover. Ele não pode dançar, ele não pode deitar, ele não pode ir embora. Ele se torna uma coluna viva. E ele vira o quê? Uma estrutura. E estruturas, a gente sabe que elas não são feitas para sentir. Estruturas, elas são feitas apenas para suportar. E aí, o Jung diria que quando a gente está tomado por esse complexo, a gente entra numa espécie de inflação egóica. E pode parecer bem estranho, né? Eu falar para você que se sacrifica tanto pelos outros, que tá tanto nesse lugar da boa menina, que isso pode ser um pouco arrogante. Mas vem comigo e acompanha a minha linha de raciocínio com carinho, devagar. Então, o que que acontece? No fundo, a mulher Atlas, ela acredita numa mentira muito perigosa, que é, se eu soltar, o mundo acaba. E isso, no fim, gente, é uma fantasia de onipotência, né? É como se você acreditasse inconscientemente que você é a única pessoa capaz de resolver, que você é a única que sabe fazer direito, que você é a única que pode salvar a família do caos, por exemplo, ou o trabalho de colapsar. Só que o que que acontece? Quando a gente assume esse lugar, a gente tira do outro, do marido, dos filhos, da equipe, a responsabilidade e também a dignidade de carregar a própria parte do céu. Então, você se torna, sim, indispensável, é claro, né? E também tem aí um ponto do abandono, por mais que eu não vá explorar isso muito aqui, senão o episódio vai ficar muito longo, mas só pra gente se atentar. Mas o preço de ser indispensável é essa solidão também. Porque Atlas, ele tá sozinho lá segurando o céu. Ninguém pode abraçar ele, porque os braços dele estão ocupados segurando toda a estrutura. E aí você percebe como isso vai se encaixando perfeitamente com a solidão que muitas de vocês sentem no casamento, nas relações. Eu escuto isso dentro do consultório direto. Então, você tá ali presente, sustentando a casa, mas ninguém consegue te acessar, né? Ninguém consegue te tocar, porque você virou o quê? Você virou estrutura. E aí, o que que acontece com o corpo que precisa fazer um papel de coluna, né? De estrutura? Ele petrifica, né, gente? Então, para aguentar o peso do céu sem quebrar, a musculatura de Atlas precisa estar em tensão máxima 24 horas por dia. É hipervigilância total. E é o que eu vejo muito em vocês. Aquele medo, aquele estresse, aquela pressão. Então, tudo isso contribui, né, para essa tragédia sexual. Então, o prazer, ele é inimigo desse tipo de tensão. A energia sexual, a libido, ela precisa de movimento, ela precisa de pulsação, ela precisa de sangue correndo, ela precisa de entrega. Inclusive, o orgasmo é biologicamente uma descarga de tensão seguida de um relaxamento profundo. Então, a gente pode pensar que precisa sim da construção dessa tensão. Quanto mais tensão você é capaz de aguentar, mais potente pode ser o seu orgasmo. Mas, se você não souber ir para o polo oposto, brincar com essas polaridades, relaxar e soltar, também você não vai conseguir chegar lá nunca, né? Até porque os franceses chamam o orgasmo de la petite mort, como é a pequena morte. Então, como uma mulher que virou pedra vai ter um orgasmo, né? Como é que alguém que está segurando o céu para ele não cair vai se permitir perder o controle? Não vai, né? O inconsciente não deixa. E aí você vai para a cama, mas você leva o céu junto com você. A sua cabeça não desliga, o seu assoalho pélvico tá rígido, você não lubrifica, você não sente nada, você sente dor, né, muitas vezes. E, cara, muitas vezes não é falta de amor pelo parceiro, né? A gente também pode fazer um outro episódio também falando da diferença de amor e desejo, que nem sempre caminham juntos. Mas é, no fim, nesse caso, dentro desse arquétipo que a gente está falando, uma incompatibilidade de função. Porque quem serve de alicerce não pode tremer em êxtase. Cai a estrutura, quebra tudo. E aí, o que que a gente precisa fazer, né? Então, como que eu vou me desassociando desse lugar? Como que eu vou saindo um pouco dessa posição? E aí, gente, não adianta a gente pensar agora eu vou decidir mentalmente que eu vou relaxar, né? Eu vou me obrigar a relaxar. Eu escuto isso muito. Tipo, isso nunca vai acontecer. Não funciona desse jeito. Então, a gente precisa se sentir segura. Por isso que essa semana eu quero passar um exercício clínico de reeducação sensorial, que é o que a gente pode chamar de toque sem meta. Eu sempre falo isso para as minhas clientes e parece bobinho, mas no fim, são esses pequenos espaços que a gente começa a colocar
que vão gerando uma sensação de segurança no corpo e vão mudando tudo. Então, escolhe 10 minutinhos que você não vai ser interrompida, pode ser no banho, pode ser deitada na cama antes de dormir. E aí você vai tocar o seu próprio corpo, seus braços, perna, barriga, as laterais, as dobrinhas que são sensíveis, mas com uma regra fundamental. Aqui, o exercício não é para a gente tentar se excitar, não é um exercício de masturbação. A intenção desse toque não é o orgasmo, não é ficar molhada, não é chegar em lugar nenhum. A intenção é só sentir. É sentir a textura da sua pele, é sentir a temperatura da sua mão, é observar onde o corpo está tenso, onde o corpo está macio, é respirar, é perceber qual parte precisa de um toque mais sutil, qual parte precisa de um toque mais massagem, sabe assim? E aí, se a mente tentar fugir para a lista de compras, para as preocupações, para o céu que você carrega dentro dessa analogia, se você começar a se cobrar, mas eu não estou sentindo nada, volta a atenção, geralmente, sutilmente, para a sensação do momento. Você não está ali para sentir alguma coisa diferente do que você está sentindo. É só a sua pele com a sua pele. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente começa a ensinar o nosso sistema nervoso que é seguro ser tocada sem ter que performar. Você começa a lembrar para o seu corpo que ele não é só uma ferramenta de trabalho e nem só uma ferramenta para o prazer do outro. Ele é, antes de mais nada, seu, né? Então, o sentir, o se permitir sentir, é o antídoto da petrificação. É como a gente vai se soltando de novo. E aí eu preciso fazer um disclaimer aqui que é importante. Não tem como a gente sentir mais prazer sem sentir mais dor. Se abrir é se abrir para tudo. Ser sensível é ser sensível para tudo. E aqui eu tô falando muito mais de um aspecto emocional, tá? Então, como Atlas foi condenado pelos deuses a carregar esse peso para sempre, você não foi, né? Você pega esse peso de volta todo dia de manhã por condicionamento, por hábito, por medo, com certeza, e também por muita falta de referência. Quem seria você, né? Se você não fosse a guerreira? Quem você poderia ser? Quais outras partes suas existem aí dentro? Então eu te convido a descobrir quem é a mulher que existe por debaixo de toda essa estrutura, né? Cadê essa mulher que sente, que goza, que descansa? E o mais importante, que deixa que os outros carreguem as suas próprias parcelas e partes do céu. Então, a gente precisa, pouco a pouco, entender e sentir que o mundo não vai acabar se você se soltar um pouco. Então, eu sei que é difícil, né? Eu sei que às vezes dá aquela sensação de que se eu não fizer, então tudo vai colapsar. E às vezes, a verdade é que a gente precisa deixar colapsar um pouquinho, entende? Então, sei lá, vou pegar um exemplo muito claro. Seu marido não sabe trocar o seu filho. Ou então, ele não sabe vestir as crianças para elas saírem de casa. Se você não fizer, vai sair cada um com um pé de meia diferente, com as roupas tudo bagunçada. Deixa. Eu sei que dá aquela agonia, eu sei que dá aquela aflição, mas deixa. Deixa. E deixa ele lidar com as consequências disso. Se a professora ligar para reclamar, se a escola reclamar, ele que vai resolver. Ou seja, é se tirar desse lugar de se responsabilizar pelo outro. Porque é muito cômodo para o outro, mas ao mesmo tempo ele te ressente depois. Não sei se você já observou isso. Então, eu sei que dá muita aflição. Mas a gente precisa deixar as pessoas assumirem responsabilidade pela parte delas. Precisa deixá-las fazerem do jeito delas. É claro que é dentro do que dá. Você não vai falar para a pessoa que não sabe fazer nada de finanças, que gasta todo o dinheiro, controlar todo o dinheiro da casa, inclusive o seu. Obviamente que não é isso. Mas onde será que dá para você deixar cair um pouco? Onde será que dá para ficar errado um pouco? Onde será que dá para o outro se responsabilizar um pouco? Entende? E aí, sair desse lugar da arrogância que o outro precisa fazer do seu jeito, ou de um jeito que você acha que funcione. Deixa ele errar, deixa ele acertar, no tempo dele, no processo dele, no ritmo dele. Então, eu acho que esses dois pontos são muito importantes. Um, entregar a parte do outro pro outro, como a gente vem falando até agora. E dois, você voltar a se reconectar com o seu sentir, tá bom? Eu espero que tenha feito sentido. Deixa o seu like aqui embaixo, me conta o que você achou, se você se identifica. Se quiser que eu fale sobre alguma outra coisa diferente também, me conta aqui.
Se você puder avaliar o programa no Spotify, também te agradeço muito. E a gente se vê no próximo episódio. E eu esqueci de falar também. Caso alguma de vocês que esteja ouvindo isso queira ajuda, né? Sinta que precisa iniciar um processo terapêutico para a gente poder olhar para isso com mais carinho, com mais calma e realmente entender, né, o que está sentindo, como lidar com esse monte de emoção, que é super assustador quando a gente volta a sentir, porque por mais que a gente entenda com a razão, quando vem aquela avalanche de sentimento, né? Processar isso é muito diferente. Entender o que a gente está sentindo é muito diferente de sentir. Então, se você sentir que você precisa de ajuda, é só me chamar aqui embaixo e eu te explico como funciona a terapia comigo. Agora sim, um beijo, até o próximo episódio.